De Antiguidades Judaicas, um texto escrito por Flávio Joséfo, um judeu do século I, certamente o trecho mais conhecido, ainda que você nunca tenha lido, é o Testemunho Flaviano. Nesse material encontra-se a defesa de que Jesus é o Cristo, que ele é o Salvador e que ele teria ressuscitado, sendo esse elemento utilizado por alguns para sustentar, então, que há uma evidência de ambiente não cristão de que Jesus era Deus. Só que desde o século XVI, pesquisadores têm analisado, discutido sobre esse texto, se ele é uma interpolação, se ele de fato foi escrito por Flávio Joséfo, mas teria sofrido reelaborações, acréscimos e então demandaria-se então de uma metodologia que possa buscar o que de fato Flávio Joséfo falou sobre Jesus. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. Neste tempo vivia Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo um homem. Ele realizava feitos incríveis e era o mestre de todos os que aceitavam com alegria e verdade. Desta forma, ele atraiu muitos judeus e também gentios. Ele era o Cristo e, apesar de Pilatos, movido pelas pessoas mais eminentes de nosso povo, tê-lo condenado à morte, seus discípulos não lhe foram infiéis. Apareceu-lhes, pois, em vida no terceiro dia. Os profetas enviados por Jesus haviam anunciado antecipadamente isso e outras coisas maravilhosas sobre ele. Até o dia de hoje, subsiste o povo dos cristãos, chamados assim, segundo o seu nome. Esse texto que eu acabei de ler é o Testemunho Flaviano, que está contido em Antiguidades Judaicas. Reparem que eu coloquei vários trechos em vermelho e alguns em verde. Por quê? Porque esse testemunho ele é bastante problemático. Alguns ainda hoje utilizam ele para afirmar que esse seria um autêntico relato de uma fonte não cristã de que Jesus seria Deus, de que Jesus teria ressuscitado. Mas atenção ao que nós vamos discutir aqui hoje, porque reparem um dos trechos em que no Testemunho Flaviano é dito que profetas já haviam anunciado antecipadamente. Mas lembrem-se, como nós temos visto nos episódios anteriores, que para Flávio Joséfo, o verdadeiro Messias era Vespasiano. Então, já encontramos aqui de cara alguns problemas nesse relato. Então, o que nós vamos discutir hoje aqui é se esse material é pura e tão somente uma interpolação cristã ou se os cristãos reelaboraram de forma a usar Flávio Joséfo como um argumento desse Jesus como Deus. E se, eliminando as camadas dessas interpolações, dessa reescrita dos cristãos, seria possível acessar ao que de fato Flávio Joséfo disse sobre Jesus. Então, como eu estava falando, a gente percebe que há um debate que se estabelece desde o século XVI sobre a autenticidade do testemunho flaviano. E o debate rapidamente se estruturou em dois blocos, ou seja, dois grupos saíram aí, se destacaram com relação ao debate desse testemunho flaviano. O primeiro grupo defendia que o texto era genuinamente de Joséfo, então era um texto autêntico. E os autores que vão se destacar aí nesse debate,
o Adolf von Harnack e o Leopold von Ranke, que são dois intelectuais aí alemães do século XIX. Eles vão tomar como base para dizer que o testemunho flaviano deriva de Flávio Josefo, tomando como base a menção de Eusébio de Cesareia e outros padres da igreja que fazem menção a esse material de Flávio Josefo. Só que, atenção, não encontramos referências ao testemunho flaviano nos séculos II e III. Autores da patrística não fazem menção a esse material. E nós temos aí, fazendo uma menção a Flávio Josefo, é Orígenes, um autor situado entre o século II e o século III, que vai falar que Flávio Josefo não reconheceu Jesus como Cristo. E aí o que nos levanta a hipótese se Orígenes detinha, então, uma versão desse testemunho flaviano, mas sem a menção de Jesus como Cristo, ou se ele estava lendo antiguidades judaicas, mas com uma outra elaboração, com uma outra versão, que é completamente diferente das que chegaram até nós. Um outro argumento também que os autores da corrente que defendem o testemunho flaviano como 100% genuíno de Flávio Josefo vão alegar que Flávio Josefo faz uma menção a Tiago, o irmão de Jesus. Inclusive, a gente já discutiu essa menção nos episódios anteriores. Mas, como a gente viu, Flávio Josefo não está valorizando Jesus. Debaixo de fundo é a morte de Tiago sobre Anás. O foco é discutir, é falar, apontar Anás como uma autoridade ilegítima, como ele faz em outros momentos, e não de valorizar Jesus. Então é um relato completamente diferente do que está sendo construído, como a gente acabou de ler, de Jesus, no testemunho flaviano. A segunda corrente, que já vai apontar como uma interpolação cristã, ela tem aí como figura-chave o teólogo luterano Lucas Osiander, que vai dizer que o testemunho flaviano contém muitas confissões nitidamente cristãs. E para o texto ter, então, saído da mão de Flávio Josefo, a gente teria que admitir que Flávio Josefo havia se tornado um cristão. Porém, nós sabemos que Flávio Josefo viveu e morreu como um judeu. E lembrem-se aqui o que eu falei há pouco. Flávio Josefo admitiu como Messias sendo Vespasiano. Então, há uma clara contradição nesse material, o que ajuda, então, a validar o argumento de quem defende que esse material é uma interpolação. Um outro elemento levantado também é que o trecho quebra a estrutura da escrita de Flávio Josefo, que é o quê? Flávio Josefo apresenta uma figura, uma autoridade ilegítima, e aí apresenta uma personagem que é um líder político-religioso que se levanta contra essa autoridade legítima e que acaba morrendo justamente por fazer esse levante. Então, o centro da discussão nunca é quem se levanta, mas esses exemplos são acionados como uma forma de reforçar ainda mais a visão, a leitura negativa de que Flávio Josefo tem sobre essa autoridade legítima. No caso do testemunho flaviano, a gente não verifica isso, o que torna ainda mais o texto uma possibilidade de ser uma interpolação. Então, do século XVI até o século XIX, esse foi o ambiente de discussão, de debate sobre o testemunho flaviano. Uma parcela defendendo que é uma interpolação e uma outra defendendo que o texto era genuíno. Só que a partir do século XX, nós teremos descobertas de outros materiais, entre eles a versão árabe do testemunho flaviano.
que passou então a se levantar uma nova hipótese, de que o testemunho flaviano tem como base um relato mais antigo de Joséfo, e ele foi reelaborado pelos cristãos. Então, atenção, Flávio Joséfo, de fato, teria escrito, falado sobre Jesus dentro dessa lógica, de apontar autoridades ilegítimas, e aí ele faz menção a esse Jesus, tal como ele fez quando falou de Teudas, quando falou de João Batista, quando falou de Tiago, irmão de Jesus, entre outras personagens. Então, Jesus seria só mais uma liderança político-religiosa dentro desse caos que era a Palestina do século I. Só que cristãos, rapidamente, começam a reelaborar, a intervir no texto de Flávio Joséfo e reescrevê-lo. Então, o cuidado aqui agora é não mais dizer se o texto é uma interpolação ou ele é autêntico. O debate agora é sobre a possibilidade de reconstruir o texto original. O que de fato Flávio Joséfo teria dito a partir do quê? A partir de uma análise metodológica que parte do cruzamento de fontes, ou seja, dessas cópias que nós temos do testemunho flaviano, e de uma metodologia de história comparada, onde a gente confronta outros personagens citados por Flávio Joséfo em antiguidades judaicas, repara o padrão de como eles são descritos e quando eles são descritos. E aí a gente tem o John Meyer como um dos autores que vai propor o que teria de fato escrito Flávio Joséfo. Olha como que o relato já é bem diferente do texto inicial que eu apresentei aqui. Nesse tempo, apareceu Jesus, um homem sábio. Ele era um realizador de coisas incríveis, um mestre para o povo, que recebe a verdade com prazer. Ele ganhou muitos seguidores, entre os judeus e entre muitos de origem grega. E quando Pilatos, movido pela acusação feita pelos líderes do nosso povo, condenou à cruz aquele que antes o amavam, não cessaram de fazê-lo. E até hoje a tribo dos cristãos, chamados assim segundo seu nome, não desapareceu. John Meyer vai apresentar um outro relato. Aqui Jesus não tem ressurreição. Aqui Jesus não é mais o Cristo. Você já vê que é um outro olhar sobre o texto. E aí, nesse debate sobre a busca pelo texto original de Flávio Joséfo, o Tyson vai atenuar a questão da necessidade de uma reconstrução neutra a partir de outros relatos de Flávio Joséfo, de personagens como Tiago, João Batista, Teudas. Então, o Tyson vai observar que Flávio Joséfo, em nenhuma das personagens citadas, ele toma partido. Ele sempre busca uma certa neutralidade, o que não significa dizer que ele está descrevendo essas personagens à luz de um judaísmo helenizado, mas sempre numa perspectiva neutra. Por quê? Ele já sabe quem é o Messias, e o Messias não é nenhum desses candidatos que se levantaram contra essas autoridades legítimas, mas Vespasiano. Então, Jesus não poderia fugir a essa lógica. Jesus tem que seguir esse posicionamento neutro que Flávio Joséfo adota. O conteúdo, ainda vai dizer o Tyson, original, aborda a tentativa, então, de revolta do líder político-religioso Jesus, que autoridades judaicas eliminaram pela raiz ao entregar o desordeiro. Então, esse é o texto que parece ter sido produzido por Flávio Joséfo, onde Flávio Joséfo vai apontar mais um exemplo de um líder político-religioso que se levanta contra autoridades locais, entendidas por Flávio Joséfo como ilegítimas. Então, é isso que está sendo proposto, é essa que parece ser o núcleo, ou melhor, o que de fato Flávio Joséfo teria escrito. Então, a gente fazendo esse processo de limpar essas intervenções, a gente consegue chegar, acessar a essa ideia, e que ela é
comum aos outros exemplos citados em atividades judaicas. O Tyson também vai observar que, se ao fazer essas limpezas, o texto que a gente tem mais ou menos reelaborado do que Flávio Josefo de fato teria escrito, ele lembra o retrato de Jesus apontado no Evangelho de Lucas. Porém, o Tyson vai lembrar que o Josefo era um judeu ali que viveu, estava inserido na Palestina. Então, ele não está no contexto de diáspora, o momento, lugar em que esse Evangelho de Lucas está sendo escrito. Então, ele vai dizer que as fontes que Flávio Josefo teria acionado para falar sobre Jesus eram duas. Eram relatos e tradições populares que estavam correntes, ou seja, que estavam circulando em Jerusalém. Um outro autor que também vai estar falando sobre esse texto original de Flávio Josefo é o André Cheptarese, no livro O Jesus Histórico, que ele escreve com o Pedro Paulo Funari. E o que eles vão estar apontando é que não é possível afirmar exatamente o quanto do testemunho de Flaviano vem de fato de Josefo ou foi alterado pelos copistas cristãos. Então, o cruzamento de fontes não nos garante ainda uma reconstrução perfeita do que Flávio Josefo teria escrito, porque já está muito contaminado, o texto já foi muito revirado, muito remexido. Porém, não significa dizer que nós não conseguimos acessar algumas informações que Flávio Josefo disse sobre Jesus. E aí o André Cheptarese e o Pedro Paulo Funari vão falar que há 3 elementos que seguramente derivam do texto original de Flávio Josefo, ou seja, o que Flávio Josefo teria dito sobre Jesus. Que Jesus era um sábio, que Jesus era um milagreiro e que Jesus era um mestre ou um professor. Então, por que eles garantem que esses 3 elementos, de fato, derivam da mão de Flávio Josefo? Porque, primeiro, eles claramente refletem a opinião de um judeu helenizado. Lembrem-se, Flávio Josefo descreve o judaísmo e esses personagens à luz já dessa interação, desse contato com a cultura grega, com a cultura helênica. Agora, isso daí é interessante a gente também parar para observar que Flávio Josefo não está falando exatamente só do Jesus histórico. A gente já tem camadas aí de um Jesus já impactado por essas narrativas do movimento de Jesus sem Jesus, como diria de novo o André Cheptarese. Essas caracterizações, então, que Flávio Josefo dá, são interessantes e foi por isso justamente que eu coloquei o trecho inicial em verde, porque nós percebemos ali que quando a gente compara com a literatura cristã, o movimento de Jesus é um movimento direcionado apenas e tão somente aos judeus. Mas no movimento do Jesus sem Jesus, a gente já tem a inclusão desses indivíduos não judeus, os tementes a Deus, o que possibilita, então, entender que Flávio Josefo está coletando informações e redigindo contemporâneas a ele. Então, a gente já tem aí camadas de leitura. Flávio Josefo está escrevendo em finais do século I, então já tem ditos, já tem narrativas ampliadas sobre esse Jesus. O que nós temos de Jesus no testemunho flaviano reflete elementos do Jesus histórico, mas também elementos desse Jesus da fé. Galera, então é isso. Chegamos ao fim da série Flávio Josefo e o Cristianismo. Espero que vocês tenham gostado e quem não está inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho para vocês ficarem sabendo de outras séries, outros vídeos como esse,
Aproveitem para deixar sugestões e até a próxima!